2, 1. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Juliano Martins de Godoy, sou defensor público federal. Tenho o prazer e a honra de, nessa tarde, participar de um evento do nosso grupo de trabalho de atendimento à pessoa idosa e à pessoa com deficiência. Nosso propósito hoje será tratar do superendividamento da pessoa idosa. O evento contará com a participação também da doutora Thaísa Faria, que também é defensora pública federal, dos doutores Diógenes e doutor Maurílio, que eu já faço a apresentação dos mesmos, mas por hora eu peço licença a todos para que eu possa dar um recado em relação aos trabalhos que a Defensoria Pública da União está desenvolvendo relativos à tragédia que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Nós nos solidarizamos com os nossos irmãos gaúchos e eu gostaria de divulgar rapidamente os locais em que a DPU está arrecadando doações, que são as sedes da DPU em Bagé, em Rio Grande e Uruguaiana, todos no estado do Rio Grande do Sul. Espelhamos a tela aí com QR Code, com os telefones, e-mail, para que quem puder ajudar e quem tem alguma dúvida em relação ao atendimento da DPU nesse período, possa acessar as informações. O prédio da Defensoria Pública da União em Porto Alegre também foi atingido pelos alagamentos, de forma que os atendimentos presenciais não estão ocorrendo nesse momento. Mas estão aí todas as informações, inclusive os nossos queridos gaúchos e gaúchas que precisarem do atendimento da DPU, não é pelo fato de o prédio estar interditado que os atendimentos deixarão de ser prestados. Nós só contamos com a colaboração de todos e de todas para que solicitem esse atendimento de forma virtual ou pelo telefone que aparece aí na tela para vocês. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso evento o Dr. Diógenes Faria de Carvalho. Dr. Diógenes é advogado, é pós-doutor em Direito e Psicologia, doutor em Psicologia, mestre em Direito, com diploma de Direito Europeu, pós-graduado em Psicanálise Clínica, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e da PUC de Goiás, ex-presidente da Brasilcom. Isso é um resumo do currículo do Dr. Diógenes. Há muito mais informações no currículo, doutor, o senhor me perdoe, mas 2 horas eu acho que seria um prazo curto para apresentar tanto o currículo do senhor quanto o currículo do Dr. Maurílio. Tenho a honra também de receber o Dr. Maurílio Casas Maia, doutor em Direito Constitucional pela Unifor, pós-doutorado em Direito e Sociedade pela Unilassalle de Canoas, Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, em Direito Público, Constitucional e Administrativo pela CIESA, professor da Universidade Federal do Amazonas, defensor público da nossa co-irmã, Defensoria Pública do Amazonas, líder do grupo de pesquisa Direito da Proteção dos Vulneráveis e Sistema de Justiça. É uma honra recebê-los. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, doutor Maurílio, doutor Diógenes. Tenho certeza de que será uma tarde bastante proveitosa, que nós poderemos gerar valor na vida das pessoas que necessitam sair dessa situação terrível de superendividamento, especialmente das pessoas idosas. Tenho a alegria e a honra de passar a palavra agora para a minha colega, a doutora Thaísa Faria, que vai fazer um breve resumo da dinâmica dos nossos trabalhos nessa tarde. Doutora Thaísa, por gentileza. Boa tarde a todos. É com muita alegria que recebemos o Dr. Diógenes e o Dr. Maurílio para este webinário. Meu nome é Thaísa Faria, sou defensora pública federal e membro do GTPID, Grupo de Trabalho Atendimento à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência. Os casos de superendividamento têm sido corriqueiros e com consequências para toda a sociedade,
motivo pelo qual o tema merece especial atenção. Além disso, a população idosa é alvo do mercado irresponsável da oferta de créditos. Por esse motivo, o GTPID escolheu o tema o superendividamento e suas repercussões na pessoa idosa para o presente webinário. A Defensoria Pública, constitucionalmente, tem a missão de promover os direitos humanos e atuar como instituição pública guardiã dos vulneráveis. A Lei Complementar 80 de 94 dispõe ser função institucional da Defensoria Pública, entre outras, prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em todos os graus, promover a difusão e conscientização dos direitos humanos, exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos dos idosos e exercer a defesa dos direitos do consumidor. Além disso, o artigo 230 da Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. A Defensoria Pública certamente é uma das destinatárias da norma do artigo 230 da Constituição, cabendo a essa instituição participar da promoção da defesa dos direitos da população idosa, fomentando a eliminação de todas as formas de negligência, discriminação, violência ou opressão contra os idosos, bem como incentivando a adoção de medidas com o intuito de garantir o direito ao envelhecimento digno e saudável. Portanto, em se tratando de idoso na condição de consumidor, a atuação da Defensoria Pública fica duplamente legitimada, já que a instituição deve zelar pela defesa dos direitos do idoso e pela defesa dos direitos do consumidor, ambos pertencentes a grupos vulneráveis. Assim, o presente webinário objetiva conscientizar a todos quanto à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e, ao representar uma prática institucional relacionada à educação e direitos, objetiva também empoderar os idosos e, dessa forma, evitar a contratação de crédito que comprometa o mínimo existencial. Passo, então, a palavra ao Dr. Diógenes, já apresentado pelo Dr. Juliano, reiterando nosso agradecimento por sua brilhante presença no nosso webinário. Seja muito bem-vindo, Dr. Diógenes. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, né? Quero agradecer inicialmente esse gentil convite para poder fazer parte desse webinário da Defensoria Pública. É sempre muito bom poder falar de direito do consumidor e falar com pessoas, né, que são amigos, conhecidos aí, né, que é um tema que, a partir desse grande tema que é o direito do consumidor e a vulnerabilidade, que nos une, né, nos eventos, nas publicações, na academia, né, e a partir mesmo desses encontros e desses debates que são sempre muito agradáveis, muito atuais. Então, desejo aí uma vida longa e a multiplicação desse assunto e desses estudos aí, né, perante a Defensoria Pública. Falar do tema do superendividamento, em especial ligado ao idoso, né, na verdade, é você fazer uma combinação, né, de combinações terríveis e que a velhice costuma trazer para nós, né. Eu acho que não só a fraqueza das pernas, mas a vista curta, né, para ver os declives, as fraquezas que a gente se coloca nos ossos e nas predisposições que a gente tem, mas principalmente na necessidade de remédios mais caros e, inevitavelmente, né, pouco dinheiro. Então, talvez muita experiência os idosos têm, né, e também, ao mesmo tempo, um pouco de diligência. Hoje em dia, toda essa ideia, né, que estão relacionado à velhice, à experiência, aos conhecimentos do idoso, são coisas meio tratados como obsolescências, ninguém quer saber nada deles, as ferramentas são cada vez mais disruptivas, né, hoje é muito mais importante a capacidade de esquecer do que de lembrar, talvez. E, de uma certa forma, qualquer criança de 7 anos domina muito mais as ferramentas do dia a dia do que qualquer idoso, né? Eu acho que isso é um conhecimento que todo mundo tem, não precisa ser um grande expert em direito, em regulação, em estudos dos idosos para entender, né, essa situação que a gente tinha. Então, inicialmente, esse idoso, esse ancião que tinha conhecimento, que tinha prestígio, né, mas que antes da Constituição não tinha uma aposentadoria, e a não ser alguns raros egressos aí do Serviço Público Federal, né, especialmente naquela época os ferroviários, todos os idosos geralmente levaram durante todo esse tempo uma vida muito frugal, né, nos limites mesmo da precisão.
E talvez a aposentadoria no Brasil universalizou-se aí a partir da Constituição de 88, né? E até quem nunca tinha contribuído ali, como os trabalhadores rurais, tiveram essa chance de se aposentar e, de uma certa forma, melhorar essas condições. E em 2003, né, veio o Estatuto do Idoso para garantir uma série de melhorias e preferências e trouxe um certo eufemismo, né, como a melhor idade. Talvez para encher a bola um pouco e aumentar essa autoestima dessa população tão hipervulnerável, né? Então, toda essa melhoria, né, é impressionante porque quando a gente fala das melhorias e nas questões que a gente trata, toda melhoria ela traz uma certa ruindade junto, assim. Eu acho que os idosos de hoje em dia, eles são alvos preferenciais dos hackers, eles vivem entrando nas suas contas bancárias, fazendo empréstimos fraudulentos e quando não são hackers, são, na verdade, a própria família, né, que deixa os mais pobres, deixa na situação ali de coitado, de penúria, e principalmente no intuito, né, a gente viu aí vários casos bastante expressivos, impressionantes na imprensa, né, no intuito de prolongar a vida mesmo dos idosos, principalmente para aumentar esse tempo, né, de aposentadoria, talvez. Então, as famílias ali vêm fazendo também, né, essa exploração predatória, esse tipo de situação abusiva em relação aos idosos. Então, acho que já há muitos anos, né, se falava que deve se temer a velhice, né, porque ela nunca vem só. E eu acho que é bem isso mesmo, né, a velhice, ela tem uma certa tirania, né, que proíbe, assim, sob uma pena de morte mesmo, alguns prazeres da juventude. Eu acho que a gente continua nesse mundo, né, definitivamente que os velhos ainda não têm muita vez, né, então essa temática do superendividamento de idoso é um desafio imenso, né, que está exigindo uma certa atenção cuidadosa e soluções que lidam, né, com essas questões da contemporaneidade, mas no cenário financeiro globalizado, no cenário atual, no cenário brasileiro, né, eu particularmente estou um pouco cansado desse discurso social, né, dessa coisa muito bonita, dessa ideia de dignidade da pessoa humana. Eu acho que é inadmissível, né, um momento que a gente vive com tanta tecnologia, é inaceitável, né, conviver com fome, com miséria, com essa pobreza que a gente entra no Brasil. Então, a gente fala muito em Constituição Cidadã, mas a gente não tem uma sociedade cidadã, né? A gente não está satisfeito com a situação jurídica do país, com a situação social do país, e, de uma certa forma, a gente não sabe aonde está a sociedade cidadã, né? Cadê essa dignidade da pessoa humana que a gente fala tanto, que a gente escreve tanto? E aí, quando a gente começa a ver os trabalhos, né, da Defensoria Pública, do PROCON, né, tudo isso que foi feito nesses 3 anos aí, né, já de lei de aprovação do superendividamento, a gente está indo atrás de uma dignidade de verdade, né, talvez uma forma de concretude. Né? Eu, particularmente, eu sou professor de Direito do Consumidor e Direito Regulatório, né? Venho trabalhando bastante essa disciplina da regulação e venho mudando um pouco a minha ideia, um pouco cansado do discurso, um pouco mais focado nos resultados, um pouco mais numa crença, assim, de mais análises, né? De mais empirismo e menos intuição. Eu acho que ter a coragem de dizer o que precisa ser dito é sempre muito doloroso, né? A academia, os livros, as discussões judiciais, elas passam a dizer, né, muitas coisas, mas ela não está nos dando, ela não está nos provendo aquilo que a gente deseja, né, efetivamente. Eu acho que toda a história se propõe identificando uma grande expectativa de direito, a expectativa de direito ela é cada vez mais alta, mas existe um grande fracasso, né, no modelo regulatório, nos modelos que são impostos, no cenário que a gente começa a enxergar de uma certa forma, né? Como foi dito aí pela doutora Thaisa, né, o envelhecimento é uma realidade incontestável no século XXI, é uma realidade que traz uma transformação muito grande de oportunidades né, que a gente vem chamando de qualidade de vida e de qualidade de vida desses idosos, mas que são, a todo momento, acho que dioturnamente, os maiores alvos de práticas abusivas, principalmente práticas abusivas de crédito, né? O acesso ao crédito é uma ferramenta fundamental na vida econômica moderna. Eu acho que a gente não precisa satanizar o crédito, né? A gente tem que entender que é necessário, sim, né, permitir o financiamento na aquisição de grandes bens de consumo, né, de investimentos em grandes projetos, principalmente pessoais a longo prazo, mas que tudo isso venha, né, com muita transparência, que tudo isso venha com muito cuidado, que tudo isso venha, né, analisando, né, todos esses impactos que eles vão acontecer. Então, a legislação,
ela talvez seja um dos maiores ganhos que a gente tem, né? A primeira atualização do Código de Defesa do Consumidor, que incorpora, né, a Lei 4.181, que traz toda essa ideia, né, de tratamento, de prevenção do superendividamento. Isso é realmente muito genial. Nós precisávamos, né, de uma situação em que definisse quem era um consumidor endividado, como ele poderia ser tratado e principalmente esse cuidado com esse aspecto mais preventivo, né, com essa situação em que se surpreende, né, todos os dados que a gente tem hoje, essa situação de pandemia, toda a situação que se propõe hoje, a gente tem um percentual de altíssimo das famílias endividadas e principalmente superendividadas, né? Um percentual aí que é superior a 70%. Então, é um dado muito alto, é um dado muito importante, é uma situação em que o empirismo, o número, né, nos diz que tem algo muito, muito errado, né, que não foi feito de uma forma tão adequada nessas formas assim. Então, se eu analiso, né, eu não me sei aqui, acho que a data de julho, né, Maurílio, da lei, se eu analiso, né, são 3 anos, né, que a gente vai fazer, a gente está em maio, né, passado 3 anos, o que mudou? Eu acho que a gente tem que tratar a coisa com a realidade dos fatos. Acho que o brasileiro ele tem muito disso, né? Ele tem essa coisa muito fantasiosa, ele tem essa coisa de entrar muito mais no princípio, sair um pouco da realidade. A realidade é muito dura, a realidade é muito árida, e a gente está sempre acreditando em discursos, em coisas em que talvez algo venha, né, e transforme tudo isso. E na verdade, isso não está acontecendo. Então, se eu analiso, passado 3 anos, né, o que aconteceu? Acho que a lei não conseguiu atingir o seu objetivo maior, né, que foi prevenir o superendividamento. Talvez ela tenha tratado alguns consumidores, né, mas em 3 anos a gente não está encontrando uma situação adequada e cada vez mais um número de famílias está se tornando endividada e a exclusão social está acontecendo não só com os idosos, mas com quase toda a população brasileira, né? Então, essa resposta é uma resposta que a gente identifica que a efetividade, né, da norma, a concretude de tudo, é uma coisa que não está acontecendo. Eu acho que o Brasil, ele tem muito disso, né? Ele tem muita norma, muito ato normativo, tanta decisão judicial, e a gente sufocou coisas muito importantes, né? Nós sufocamos toda a espontaneidade, toda a iniciativa, toda aquela situação, essa grande crença no Estado grande, no Estado maior, nas agências reguladoras, né? Daquela mudança que nós teríamos de burocratas para expert, né? Por técnicos. Mas a realidade é muito diferente. Existe uma diferença muito grande entre o prescrito e o real. Existe uma diferença muito grande na situação em que você analisa dados, números e coisas e a gente verifica que é uma grande cultura, né? Uma cultura, um grande histórico, a gente não sabe muito bem, né? Por que o brasileiro gosta tanto desses modelos, dessas coisas todas, e ao mesmo tempo, a gente percebe que no dia a dia isso não está acontecendo. Então, se eu identifico essa dimensão social da lei, né, que é preciso reconhecer e conhecer a lei a fundo e perceber como está sendo feito aqui nesse webinário, né, identificar qual é o melhor procedimento, qual é a melhor situação, como a gente pode lidar com isso, né, a gente percebe que nós que estamos no dia a dia, e principalmente judicial, uma dificuldade imensa em lidar com o processo civil, né, do superendividamento. São várias decisões totalmente diferentes, com situações quase que únicas, que impõem requisitos que são quase que inexistentes, que são criados na cabeça dos julgadores, por exemplo, como necessidades de planos de pagamento apresentados pelos consumidores, de contratos que consumidores nunca tiveram acesso, nunca conheceram, né, para que eles sejam colocados ali naquele processo. Então, assim, a gente percebe que, ao contrário do espírito da norma, né, ao contrário do espírito da lei, a gente percebe que esse tratamento ao consumidor endividado, né, vou mais além, não só ao idoso em especial, mas o consumidor superendividado como um todo, ele, no âmbito judicial, na verdade, ele não está acontecendo como deve ser, né? Ele não está tratado da forma que deveria. Existe um total desconhecimento da norma, um total desconhecimento dessas premissas, né, que são muito fundamentais aí que a gente está falando aqui, né, de mínimo existencial, de dignidade efetiva da pessoa humana, de tratamento do consumidor superendividado. Então, aqui, quando a gente faz um evento como esse, quando a gente propõe, né, uma discussão a partir de uma conotação que seja coletiva, precisa ser resolvida, e precisa
ser resolvido de uma forma urgente. Então, enquanto a gente considera esse tratamento ao consumidor superendividado como meramente uma questão apenas humanitária, de respeito somente ao cidadão, que vai buscar ao Poder Judiciário, que vai atrás da resolução dos seus problemas, a gente nunca vai ter essa dimensão correta para aplicar a lei de uma maneira efetiva, né? Então, a gente precisa entender, né, que, na verdade, aqui existe uma total desconhecimento, né, cultural sobre a norma, né? Eu já dei muitas aulas de direito do consumidor e no meio de alguma coisa ou outra as pessoas falam assim, mas o senhor está aqui para defender os mal pagadores, né? As pessoas que não sabem lidar com crédito, aquela coisa toda. E é muito pelo contrário, né? A cultura que a gente quer trazer com a lei é uma cultura de pagamento, não de endividamento, né? Então, o confronto não é o direito de crédito, né, versus o dever de pagar, digamos assim, mas que esses consumidores superendividados, esses consumidores em geral, em especial os idosos, a partir de uma vulnerabilidade que é agravada, né, uma soma de duas vulnerabilidades, essa vulnerabilidade pelo simples fato de ser consumidor, e nessa situação de idoso, que todos nós sabemos que é extremamente difícil, a gente vai perceber que vai ser muito difícil você resgatar a dignidade, que a gente fala bastante nela, da pessoa humana, evitando essas mazelas do superendividamento, que está atingindo toda a sociedade, né? Num contexto que é total, que é global, que é social, que está em todos os níveis, digamos assim, mas com diferentes portfólios de produtos, né? Então, talvez a gente precisa pensar numa nova postura institucional. Né? Uma nova postura institucional está, principalmente numa atuação mais efetiva dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor, né, no âmbito administrativo, dos PROCONs. É realmente um grande desafio, né, porque a gente vai atender um número imenso. Eu imagino que a própria Defensoria tem esse desafio, né, de números de pessoas, de quantidade, né, de gente que busca aí algum tipo de auxílio, de tratamento. Isso não é fácil, né? Estrutura física, estrutura pessoal, estrutura logística, e principalmente a gente está falando aqui de um tema que ele é multidisciplinar, né? É um tema que não é só do direito, é um tema que vai englobar a economia, que vai englobar a psicologia, que vai englobar muita coisa, né? E nós que somos do direito, a gente sabe que realmente nós não entendemos de comportamento das pessoas, né? O direito, ele não tem esse objetivo, ele não tem essa finalidade, né? Isso vem de outros estudos, da psicologia, da economia, né? Ou seja, eles foram criados com essa situação. E aí é preciso resgatar esses valores todos, né? Essa experiência de outros conhecimentos, investir no conhecimento, investir na interpretação de evidências e principalmente nessas consequências das próprias ações humanas. Então, eu basicamente hoje eu duvido muito dos discursos bonitos e vazios, né, da sua capacidade de gerar resultados que são promissores, né? Isso é um grande desafio, é um desafio da regulação como um todo, né? Ou seja, a gente tem muita norma, muita lei, talvez, se você for olhar os marcadores, né, de regulação, você vai perceber, quanto mais se regula, mais, digamos assim, ineficiência se propõe. A inovação é um fato, né? A inovação é uma base do desenvolvimento da economia. Então, a gente só está aqui juntos nesse webinário porque a gente está aqui ligado pela inovação, pela tecnologia, né? E, sobretudo, um país em que elege como objetivo da Constituição a vida, né, digna das pessoas, o foco deve ser a promoção disso, não agir impulsionado por outras coisas, né? Ou seja, os resultados eles só serão concretos a partir do momento em que eu puder analisar aquilo que é real, né? Ou seja, existe um grande desafio. Esse desafio é um desafio de atendimento que impacta toda a sociedade brasileira, né? Ou seja, eu estou falando aqui de PROCON, que tem servidores ineficientes, que tem problemas políticos graves ali, né, na sua estrutura, na sua concepção. A gente está falando, né, de talvez alguns sistemas que estão ali preocupados com Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, que não dá a devida preocupação, muito mais com a coisa da imprensa, daquilo que foi motivado, daquilo que dá ali alguma situação. Então, assim, eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar em outras soluções que envolvam tecnologia, soluções que envolvam inteligência artificial, plataformas em que esses consumidores podem ser levados ali, né, implementados. A gente precisa abranger
como um todo, né? Sem necessidade, por exemplo, seria uma grande união de esforços de PROCON, de Defensoria Pública, de Ministério Público, né? Uma coisa em que nós temos que cada vez mais, né, entender o custo disso tudo, né, o custo dessa regulação, dessa lei que se propõe, se isso é economicamente possível e como isso vai trazer resultados que sejam resultados efetivos, né? Então, essas plataformas de ODR, essas plataformas de negociação, essas coisas todas têm dado resultado em outros modelos, em outros países. Essas possibilidades de elaboração de coisas mais automatizadas, né, que são inseridas, contar um pouco também com a autorregulação, com o privado, né, ou seja, não deixar isso talvez uma regulação regulada, uma coisa em que tivesse, né, esses atores e esses players lidando em conjunto. Essa é a grande ideia, né, da OCDE. Essas regulações mais policêntricas ou pós-regulatórias, elas são discutidas desde os anos 2000, né, aquela The Better Regulation ali, que nasce com isso, 2000, os documentos são de 2010, 2015, a gente está falando de coisas que estão há 10 anos aí, né, postas, e que a gente não tomou conhecimento sobre como colocar isso na prática ainda, né? Então, a gente tem muitas coisas que podem ser utilizadas ao nosso favor, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, essa amplitude, né, da realização dessas audiências de conciliação de outras formas, online, assíncronas, digitais, simultâneas, né, com coisas que possibilitem ali uma maior interação dessas questões. Então, a grande ideia, eu acho, da lei é torná-la eficiente. Para torná-la eficiente, a gente vai ter que necessariamente centrar em duas grandes coisas, né? Primeiro, nessa preparação, né, nessa mudança de cultura, nessa mudança de paradigma e de conhecimento, de capacitação. O Poder Judiciário não está capacitado para lidar com isso, né? Você pega 20 processos ali, você vai perceber que cada um vai ter um tipo de andamento, de solução, de ideia, de coisas, de novidades, ou seja, ninguém está sabendo lidar. E a gente está falando de uma coisa que está há 3 anos já, né, sendo colocada. Então, a gente precisa desse movimento, né, esse movimento multiplicador, que talvez seria esse movimento que a gente está fazendo aqui, né, pela Defensoria Pública, de multiplicar, de levar o conhecimento, né, de melhorar essa questão. Existe uma aposta muito grande na educação, na formação, na educação financeira, né, isso seria uma coisa que solucionaria grande problema, né? A gente fala muito em educação, né? A gente fala o tempo todo em modalidades de educação, mas essa educação financeira, e principalmente essa educação emocional, ela nunca existiu, e ela ainda não existe em momento algum, né? A gente se preocupa com isso, mas isso não é colocado de uma forma tão adequada em relação a essas questões. Por quê? Todas as vezes em que a gente lida com esses movimentos, né, de disrupção, de inovação, de modificação, de mudança de comportamento, a gente tem que pensar nos insights comportamentais, de como que as pessoas vão mudar os seus comportamentos. Não adianta eu fazer uma lei, né, eu programar toda uma mudança legislativa, se eu não pensar como aquilo efetivamente vai fazer um resultado, né? O comportamento das pessoas é uma coisa que já foi muito estudada, né? A gente vai perceber que grandes prêmios Nobel, né, foram dados a isso, as análises econômicas do direito estão aí para nos dizer isso, e as normas, ela têm um poder, né, de afetar o comportamento das pessoas, no caso aqui dos cidadãos, que moldam como as pessoas vão viver ou vivem em sociedade, né? Só que toda lei, ela provoca distorção, né? Ou seja, economicamente você tem um efeito que isso vai existir em todas as coisas, chamado efeito Peltzman. Você mira numa coisa, você pode ser o melhor regulador, você pode ser a pessoa mais bem intencionada, que os efeitos eles serão diferentes, né? O efeito Peltzman, ele vem daquela ideia ali do cinto de segurança. Vamos né, trazer a obrigatoriedade do cinto de segurança, e observaram que no primeiro ano de aplicação dessa lei, né, o número de acidentes aumentaram. Falou, nossa, que coisa estranha. Por quê? As pessoas começaram a se arriscar mais. Então, toda lei, ela provoca distorção. Eu tenho que fazer algumas análises. Quais são essas análises? Né? Primeiro, análise de custos-benefícios. Né? Qual é o custo dessa regulação e qual é o benefício que isso está acontecendo? Então, essa análise econômica, eu acho que não precisa ser um grande expert em direito para saber que ela está errada, né? Tratando-se de superendividamento.
Primeiro, eu tenho uma imensidade de coisas, de leis, de situações, de atos normativos, que traz muita insegurança e pouco desenvolvimento. Isso não é só no Brasil, gente. Isso é em todo lugar, né? Essa análise de impacto regulatório que identifica melhorar a qualidade da regulação e procurar dar estímulos necessários, como no nosso caso aqui, estímulos educacionais, estímulos que são de coisas mais inteligentes. É como se a lei, a regulação, ela pudesse oferecer essa smart regulation, né? Onde eu criasse uma coisa que eu saísse apenas do comando e controle, foi uma grande ideia, mas que eu tivesse outras coisas em que eu lidasse com o comportamento, com a persuasão, com o monitoramento, com a possibilidade de mudança de comportamento e transparência de tudo isso. Ou seja, é preciso, né, quando a gente vai analisar esses 3 anos de legislação, se você focar na qualidade da intervenção, qual é a qualidade dessa intervenção? Ela não foi uma qualidade tão boa até agora, né? Por quê? Talvez eu precisaria desse controle feito por uma lei, uma hard law, mas eu preciso ao mesmo tempo de um soft regulation, ou seja, um controle mais suave, de recomendações, de códigos de conduta, de autorregulações próprias do setor bancário, em que pudesse lidar com tudo isso, né? Com o idoso, com a pessoa com deficiência, com coisas que lidam com essas coisas todas. Então, existem passos em que eu posso, através de estímulos de inovação, de inteligência artificial, de verificações de comportamento, de competitividade, de situações, em melhorar a intervenção, né? E essa melhora de intervenção não necessariamente seria uma outra regulação, seria uma maior cogência, mas seria uma possibilidade de você criar outros passos juntos, né? Então, a gente tem o Brasil nos setores piores, em todos os relatórios mundiais, assim, nos rankings de facilidade de fazer negócio, nos rankings de tempo gasto com impostos, né, com dificuldades das empresas, com dificuldades de mercado, com dificuldades até mesmo hoje as empresas, né, o setor privado, eu trabalho no setor privado, ele tem uma dificuldade muito grande, um custo muito alto em acompanhar a modificação legislativa, ou seja, um jurídico hoje, ele gasta muito mais não, mas talvez ele gaste o mesmo tanto, né, com o acompanhamento, com o advocacy, do que com a própria situação em si, né? Então, assim, atuar num ambiente regulatório que seja eficaz, isso tem um impacto no Brasil de bilhões, né? E não está resolvendo, porque a qualidade da intervenção, ela não é uma qualidade, na minha opinião, né? Acaba sendo. Tem um autor que ele fala de uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que nós estamos num momento de uma crise de lei, numa crise da lei. É uma confusão tão grande, é um excesso de normas tão grande, em que eu encontro muito mais distorções de comportamento do que modulações de comportamentos positivos, né? Porque toda norma, toda lei, toda regulação, ela tem outras finalidades. Não é só comando, controle, não é sanção e punição, mas é de você impingir, através da lei, situações que possam mudar o comportamento das pessoas de uma forma positiva. É como você induzisse o comportamento. Isso para o direito parece algo tão revolucionário, mas que para a economia e para a psicologia é algo muito comum do dia a dia de tudo isso, né? Esses fenômenos todos que são possíveis em lidar com essas questões. Então, assim, quando a gente faz uma análise dessa grande atualização do Código de Defesa do Consumidor, que quase nem aconteceu, né? Assim, se não fosse a pandemia, se não fosse todo aquele movimento, se não fosse nada nisso, né? Politicamente, a gente não teria tido isso, e é o que a gente tem de melhor hoje, né, na situação, mas é muito curioso, porque a gente fala, nós temos uma das melhores leis, nós temos a melhor academia de direito do consumidor, nós temos uma jurisprudência, às vezes, um pouco ativa, eu tenho o melhor direito do consumidor do mundo, né, é muito curioso, né, falar isso o tempo todo, mas você não ter a melhor qualidade, né, você não ter a efetividade, e ficar apenas num discurso. Então, assim, hoje em dia eu me canso de ir nessas palestras que falam assim, porque o direito do consumidor e o discurso do Kennedy, que todos nós somos consumidores, que a dignidade da pessoa humana, eu acho que já deu, né? Uma coisa em que, na verdade, a gente precisa entender que nós temos mais de 30 anos de Constituição e já nos revelou que algo está errado, né? Ou seja, só de você ter pobreza, miséria, fome, dificuldade de acesso a serviço básico, dificuldade de formação educacional e agora também digital, acho que a gente já pode falar de um fracasso da sociedade.
né? Então, ao mesmo tempo, você pensa num grande movimento, né, de uma grande ordem digital que se estabelece. E aí você fala, poxa, eu tenho tanta tecnologia, eu tenho tanta coisa, e é muito impensável, na minha cabeça, é inadmissível você conviver esses dois mundos, né, de fome, miséria, pobreza, tecnologia e tudo ao mesmo tempo. Então, quando você busca a concretude, quando você verifica, né, aonde realmente pode estar essa sociedade cidadã, talvez a gente poderia encontrar um pouco mais de resultados. E aí a gente pode utilizar de coisas que têm dado certo, né, de regulações que podem ser colocadas juntas. Então, não necessariamente, eu imagino que se nós tivéssemos uma coisa em que envolvesse esse modelo regulatório, né, associado a uma autorregulação, associado a outras coisas, e principalmente políticas públicas em que eu tivesse esses Behavioral Insights Teams, né, que é você estudar o comportamento e saber que muita coisa que foi posta na lei, ela não será modificada, porque o comportamento das pessoas, elas têm situações que foram comprovadas, que foram estudadas, que são empíricas. Fala, olha, esse consumidor ele tem uma dificuldade de escolher mesmo, né? O meu tema de doutorado é sobre a tomada de decisão econômica, é sobre o superendividamento do consumidor endividado, né? Em 2014, há 10 anos atrás, aonde eu estudei as dificuldades de lidar com a compensação futura, né? Que a gente vai chamar ali de como que a gente se endivida, digamos assim, por atalhos mentais, por situações que são muito comuns de acontecer nas nossas cabeças, né? Como se nós entendêssemos um mundo diferente das nossas cabeças. E se a gente consegue introjetar isso, né, na regulação, se a gente consegue trabalhar políticas públicas que melhorem, né, a partir dos behavioral insights, essas mudanças, porque a educação é ótima. Só que a nossa educação, ela não pode ter uma base única de racionalidade, como é uma base lá do Código, né, de Defesa do Consumidor de 1990. O que o Código diz? Que nós teremos todas as informações claras, precisas, ostensivas e adequadas, e a partir disso nós estaríamos tendo as melhores decisões. E a gente não tem essa melhor decisão, porque nós somos enviesados por várias outras coisas, né? Ou seja, tem o marketing, tem a publicidade, tem, né, o próprio desamparo, o sofrimento, o consumo, as adicções, muitas coisas que circundam essa questão. Então, por isso que o tema do superendividamento, ele é um tema extremamente transteórico, né? Tanto transteórico porque os resultados só serão concretos a partir do momento em que eu consigo facilitar, né, e gerar essa economia a partir de outras coisas, né? Então, se eu pudesse fazer um resumo histórico, se eu pudesse identificar a cultura, se eu pudesse avaliar as outras coisas, né, a gente vai entender que essa desjudicialização do tratamento do superendividamento, essa efetividade, essa facilitação, né, para optar, por exemplo, pelo tratamento extrajudicial, para deixar esse lance do judiciário, né, para as hipóteses somente de não acordo, se eu gerar essa economia de custo para a sociedade, né, de uma forma um pouco mais adequada, porque a gente sabe que o processo é caro, o custo para o Estado é maior ainda, né? Então, a gente pode utilizar de muitas vantagens, né, da tecnologia, da inteligência artificial, das plataformas, das ODRs, para proporcionar um melhor tratamento desse consumidor superendividado, né? Essa plataforma ela pode se dar em vários âmbitos, ou seja, estadual, com recursos de fundo, sei lá. A gente pode pensar em tantas coisas, né, em que é possível assumir verdadeiramente um certo protagonismo do sistema, né, como uma resolução de um problema, que é um problema que está todo mundo endividado. Ou seja, né, todo mundo aqui tem um cartão de crédito, todo mundo já utilizou crédito, todo mundo já teve um momento da vida em que se endividou, né? Então, a gente percebe que essa temática é uma temática que eu preciso não só proteger o consumidor, mas eu preciso entender que isso faz parte de um mercado, trazer esses players, né? Porque essa morte do homem econômico, se acontecer, isso também vai ser muito ruim, né? Para os bancos, para as coisas todas. Então, se eu tenho ferramentas importantes na lei, que me ajudam a prevenir, que me ajudam a solucionar os problemas relacionados ao superendividamento, se eu trago toda uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, se é possível você fazer um certo diagnóstico de condutas, e aí, principalmente, esse diagnóstico aqui, no nosso caso, fosse
para esse consumidor idoso, na oferta de crédito, na publicidade, no tratamento, né, na identificação, a gente percebe o seguinte, que se eu pego ali os idosos, né, ou seja, onde estão os maiores problemas, vai perceber que é no consignado, nas dívidas de contas bancárias de energia, de água, de coisas muito comuns. Então, assim, a gente consegue, com empirismo, com dado, com número, né, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue apresentar estratégias, a gente consegue prevenir situações. Então, essa ideia, né, de uma forma de você conseguir convencer pessoas notavelmente vulneráveis, né, como são os idosos, a adquirir crédito, de modo que essas pessoas passam a ser esses consumidores de crédito e vão ter poderes de compra, isso precisa ser combatido, né? Então, a transparência na oferta do crédito é uma coisa muito importante. Esses impactos do superendividamento na qualidade de vida dos idosos, porque isso vai trazer muitas coisas, né? O acesso ao crédito é uma ferramenta fundamental hoje da vida econômica moderna. A gente precisa dele, né, para melhoria de tudo. E talvez os idosos precisem dele em alguns momentos também. Então, assim, a gente tem uma ideia de tratar uma coisa muito dualista, muito preto e branco, essa coisa toda. E eu acho que o caminho do meio é um caminho de muito mais lucidez, assim, onde você tem mais lucidez, você tem mais realidade, você tem muito mais ali dados, números, coisas em que possam, né, te ajudar a resolver problemas que são frequentes, ou seja, existe uma complexidade imensa, principalmente quando eu estou falando de um contrato de empréstimo, né, ou seja, a linguagem, a compreensão, um monte de coisa, o sistema, né, o problema da tecnologia, da internet, do banco, então, assim, tudo isso, né, é uma promoção que é necessária de uma cidadania digital, de uma qualidade de vida financeira saudável para esse idoso. Uma educação financeira específica para o idoso é um passo importante, em que as instituições financeiras precisam ser obrigadas, precisam ter essa responsabilidade, elas precisam simplificar seus produtos, elas precisam garantir que essas informações sejam compreensíveis para esse público, né? Então, é um fator-chave na preservação da qualidade de vida de qualquer pessoa, e muito mais do idoso, né, para que ele possa tomar uma decisão informada e evitar algo que é contrário ao seu bem-estar. Então, assim, o superendividamento na terceira idade é um fenômeno que merece uma atenção muito maior, né? Ou seja, o desafio é significativo, a velhice é uma fase da vida em que a renda, né, em que as coisas vão se diminuindo, a capacidade de gerar essa renda vai se tornando cada vez mais limitada, e é muito triste, né, a gente identificar isso, né? O meu professor, ele é da psicologia econômica, ele fala que os idosos eles sofrem de uma angústia financeira, né? Ou seja, aquele isolamento social, aquela coisa toda de vergonha, de estigma, porque é muito diferente, né, das gerações, inclusive. Então, tem tudo isso, né? E aí isso vai a um problema de saúde, a um problema mental, uma depressão, um monte de coisa. Então, essas angústias financeiras, elas resultam, né, numa coisa que é muito... O ser idoso, você já tem uma perda de autonomia muito grande, né? E a partir do momento em que você se coloca numa situação como essa, né, e aí você vai ver um grande número de idosos forçados a vender os seus bens, né, incluindo as suas casas, para liquidar as dívidas, são muitas implicações, né? E essas implicações todas vêm levando deslocamento de idosos para alguns lares, né, para alterar a estrutura da família. E aí, quando eu altero essa estrutura, você percebe que esse senso de dignidade é cada vez menor. Ou seja, eu entendo que o superendividamento dos idosos é um problema multidimensional e ele requer uma abordagem que não é jurídica, uma abordagem mais holística, uma abordagem que mitiga esse grande desafio, ou seja, eu preciso combinar, é como se nós pudéssemos ter essa possibilidade de combinar conscientização, educação e realidade, né? Porque eu educo, mas talvez na hora de tomar a decisão econômica ela vai ser errada, né? E aí você combina tudo isso, né? Traga as instituições financeiras para desempenhar os seus papéis, né? A gente também tem uma coisa muito, digamos assim, nós e eles, né? Essa coisa muito de, como é que eu poderia dizer assim,
de imaginar que o mercado, que o capitalismo, que o banco, que as instituições financeiras, né, é sempre muito ruim e tudo mais. Então, assim, essa coisa do capitalismo selvagem, a gente tem que também tirar um pouco dessas ideias. Eu vejo as pessoas trazendo alguns discursos, né, ou liberais, ou libertários, e aquela coisa toda, sem saber nem o que é isso, né, ou indo contra sem desconhecer a ideologia. Então, talvez, se eu pudesse combinar as coisas, né, onde eu pudesse trabalhar a transparência na oferta de crédito, trabalhar a prevenção dessa população idosa, vulnerável, pudesse garantir, né, uma ideia a partir de uma medida educacional, uma medida regulatória boa, uma medida financeira que deve ser implementada, coordenada, monitorada, fiscalizada e identificada a sua efetividade. Então, assim, toda a política pública, ela tem que entender o seguinte: qual é o problema? O problema é esse. Quão sério é esse problema? Muito sério. Qual é a melhor intervenção? Precisa intervir? Precisa. Qual é a melhor intervenção? Aí a gente vai escolher essa melhor intervenção. Ela tem dado eficiência? Tem dado eficácia? Né? Então, são passos que estão lá nos relatórios de 2005 da OCDE, né? Essas políticas de proteção que vão ser grandes desafios. Então, a responsabilidade, ela vem de todos os lados, né, dos governos em estabelecer as regras, né, das concessões de empréstimos, as coisas todas, de garantir a clareza, a transparência, né, e essa regulamentação eficaz é um elemento muito chave na prevenção. Então, é basicamente essa responsabilidade social, corporativa, institucional, financeira, ética, né, que vai priorizar uma coisa muito simples, que é o bem-estar de um cliente idoso, de um consumidor idoso, né? E isso precisa ser meio a curto prazo, né? Que ele já é idoso. Então, essa política de proteção, ela tem que ser algo que impacta realmente, né? Essa situação. Então, a regulamentação, não adianta só dizer, não, vamos fazer educação financeira. Não, tem que ser uma educação financeira eficaz. Tem que ser uma coisa em que você disponibiliza de tecnologia, você disponibiliza de controles, de insights, de coisas em que vão permitir que esse superendividamento do idoso, que é um grande problema social e altamente complexo, efetivamente altere a qualidade de vida dessa população, né? E aí a gente vai encontrar várias saídas. Esse envelhecimento é um processo humano e talvez a gente negue tudo que a gente tem certeza, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar velho, ninguém quer nada. Então, a única certeza que a gente tem na vida, a gente nega ela o tempo todo. Talvez isso também a psicologia explique, essa dificuldade em lidar com a pessoa idosa, esse desrespeito diário, né? Essa coisa que a gente percebe um desrespeito na família, na própria família, de pessoas próximas, né? Ali, de abusos que são decorrentes, não é de hoje, né? Ao longo do tempo todo, né? Isso não é só dessa sociedade, desse capitalismo, né? Dessa coisa toda, dessa inconveniência social mesmo, desse fardo, né? Que alguns idosos talvez tragam ali em alguns espaços. Então, o envelhecimento ele não pode ser considerado esse espaço, esse não espaço, esse espaço vazio na vida do ser humano, né? Ele tem que preocupar ali numa atividade humana, né, de você trazer essa dignidade efetivamente nesse diálogo ali. Né? Tem uma defensora pública, que é a Daniela Jacques Brauner, que escreve muito bem sobre isso, né, que é a dignidade, a incapacidade, a vulnerabilidade, né, na sociedade de consumo em relação a essas questões. Era mais ou menos isso, Thaisa, né, eu não preparei nenhum roteiro, nada, assim, fui falando, queria trazer um pouco de conhecimento dessas outras áreas, né, eu durante muitos anos já me dedico à psicologia, né, e principalmente a psicologia econômica para entender um pouco do mercado e da economia do mercado, né, essa coisa da ansiedade do mercado, esses nomes que a gente vai lidando ali nessas situações. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Diógenes, pela maravilhosa exposição. Eu vislumbrei nas suas palavras uma profundidade que certamente veio dos seus estudos na área de psicologia. E, de fato, há uma interdisciplinariedade no tema, porque o superendividamento está muito relacionado a padrões de comportamento, a tendências sociais que surgiram com a sociedade de consumo. E a prevenção ao superendividamento, de fato, não ocorrerá apenas com o advento da lei do superendividamento, né, há 3 anos,
concretamente a passos a serem dados para melhorar a intervenção, a regulação, o controle das instituições de crédito, a passos totalmente interdisciplinares para efetivar essa defesa do consumidor idoso. Obrigada pelos ensinamentos, Dr. Diógenes, pela reflexão, muito grata. Ressalto mais uma vez que é um privilégio termos aqui palestrantes tão qualificados como o Dr. Diógenes e o Dr. Maurílio. Para ambos é muito difícil fazer um currículo resumido, de fato, e certamente seus conhecimentos abrilhantam muito o nosso evento. Passo agora a palavra ao Dr. Maurílio, nosso colega, defensor público do Estado do Amazonas, que compartilha conosco a paixão pela atividade defensorial. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurílio. Doutor Maurílio, o senhor está sem áudio. Certo, e agora? Me ouve bem? Não, agora estamos ouvindo bem. Se Vossa Excelência me permite, apenas um pequeno recado àqueles que nos assistem. Caso queiram fazer perguntas, podem encaminhá-las ao nosso chat do YouTube, por gentileza, e após a explanação do doutor Maurílio, nós teremos a resposta a essa rodada de perguntas. Muito obrigado, doutor Maurílio. Por nada, doutor Juliano. Então, boa tarde para todas e todos. Eu quero reiterar aqui, que eu já disse nos bastidores, da minha alegria e da minha honra em estar aqui com os nossos irmãos da Defensoria Pública da União, defensoras e defensores federais, e também com o queridíssimo e colega, amigo e presidente eterno do Brasilcom, nosso querido professor Diógenes. Uma honra revê-lo, ainda que virtualmente. Espero reencontrá-lo no futuro, em algum dos eventos de direito do consumidor, que a gente sempre tenta participar e se encontrar também. Então, o professor Diógenes, até mesmo quando diz que não prepara, que não organiza, a gente percebe que ele é extremamente organizado no pensamento, no seu raciocínio, e sempre nos ensina muito, professor Diógenes. Muito obrigado pela exposição. E, nesse momento, eu vou tentar dialogar, como nós estamos aqui na casa virtual da Defensoria Pública da União, Thaís, eu vou tentar, então, em primeiro lugar, conversar um pouquinho sobre a atuação da Defensoria Pública em termos mais gerais relacionadas à pauta do superendividamento, em especial em relação à figura da pessoa idosa, né? E, em um segundo momento, algumas questões procedimentais que eu gostaria de deixar aqui para reflexão. Como o professor Diógenes mencionou agora há pouco, nós temos uma lei de aproximadamente 3 anos, temos leis mais antigas que ainda se discute a interpretação adequada. Eu acredito que a lei do superendividamento não vai fugir dessa regra de algumas discussões futuras aí perante os tribunais, talvez alguns conflitos jurisprudenciais, até que a gente encontre não só uma consolidação teórica, como também uma consolidação no próprio campo jurisprudencial. E o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar, até para consolidar aqui, já que vai ficar registrado aqui, vai servir para futuros estudantes também, futuras defensoras e defensores públicos, advogados, enfim. A Defensoria Pública, ela não encontrou um caminho na sua atividade, inclusive coletiva, e principalmente coletiva, remansoso e pacífico quando se trata da legitimação em prol das pessoas idosas. Mas a gente pode voltar um pouco mais no tempo e relembrar que a própria legitimação coletiva da Defensoria Pública só teve a sua constitucionalidade confirmada em 2015 pelo STF, na DI 3943. E por que eu retornei a 2015? Porque um ano antes, em 2014, o STJ, professor Diógenes, negou a legitimação coletiva da Defensoria Pública para uma coletividade, em prol de uma coletividade hipervulnerável, duplamente vulnerável, porque concomitantemente se tratava de pessoas idosas, usuários de plano de saúde, consumidores, que gozam, portanto, de dupla proteção constitucional, tanto em relação ao artigo 230 da Constituição, como em relação ao artigo 532. Aí o STJ nega essa legitimação em 2014, em 2015 o STF confirma a legitimação, e em embargo de divergência, nós tivemos uma alteração desse entendimento de 2014 do STJ, embargo de divergência no recurso especial de número 1.192.577, que era proveniente do Estado do Rio Grande do Sul, e aí, então o STJ reforma a decisão que negava a legitimação coletiva da Defensoria Pública em prol de coletividade de idosos hipervulneráveis, usuários de plano de saúde. Então, eu estou perpassando por esse caminho para demonstrar que o caminho que nós nos encontramos hoje, para ter um supergrupo de trabalho envolvendo a pessoa idosa na Defensoria Pública, veio com base em muita luta também, inclusive nos tribunais.
E não para por aí, porque alguns anos atrás, o STJ julgou um agravo interno, no agravo em recurso especial, falo o número rapidamente aqui, que é de número 1.220.572, no qual se buscava afastar a legitimação da Defensoria Pública para a defesa de coletividade de pessoas idosas. E com base exatamente nesse embargo de divergência de 2015, já inspirado na visão do STF na ADI 3943, confirma-se a legitimação em prol dos hipervulneráveis e, olha que legal, com base na teoria do diálogo das fontes, porque o Estatuto da Pessoa Idosa, na Lei 10.741 de 2003, não coloca ali a Defensoria Pública expressamente entre os legitimados, mas o diálogo com a Lei da Ação Civil Pública, 7347, com a própria Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, reconheceu-se essa legitimação. Então, professora Thaisa, professor Diógenes, professor Juliano, a legitimação da Defensoria Pública em prol da categoria de pessoas idosas, sempre debatendo por seus direitos nesse plano coletivo, inclusive de norte a sul do país, não veio fácil, não vem fácil. Eu sei que está em tramitação uma alteração normativa para o Estatuto da Pessoa Idosa que envolve a confirmação da legitimação da Defensoria Pública em prol dessas pessoas, e mesmo sendo, na minha visão, uma confirmação do que já se faz dia após dia, encontra-se resistências corporativistas, como a legitimação coletiva da Defensoria Pública também enfrentou. Então, antes de aprofundar um pouco mais na questão do superendividamento, a gente perpassa, então, por essa questão da confirmação da legitimação coletiva no STJ, inclusive com 2 precedentes que eu citei, diretamente relacionados à proteção coletiva da pessoa idosa. É óbvio que, com muito mais razão, e aqui eu cito o próprio texto da nossa colega Thaisa Assunção de Faria, que está aqui com a gente agora, um texto publicado na Revista Direito do Consumidor em 2022, chamado A Necessária Atuação da Defensoria Pública diante do risco de superendividamento do consumidor idoso. Nesse trabalho, a professora menciona as diversas atuações da Defensoria Pública em prol desse grupo, dos indivíduos que compõem esse grupo, e óbvio que a Defensoria Pública tem como sua principal forma de atuação em relação às pessoas necessitadas a atuação por representação postulatória. Então, óbvio que eu não poderia, embora tenha começado pela legitimação coletiva, óbvio que eu não poderia deixar de citar aqui a representação postulatória como a atuação mais numerosa da Defensoria Pública, que é uma atuação individual, né, que compõe os tijolinhos desse cenário de atuação da Defensoria Pública em prol da pessoa idosa. Não podemos esquecer as intervenções institucionais, seja a mais clássica e antiga de amicus curiae, de amiga da corte, de amicus curiae, como também a intervenção de custos vulneráveis e da Defensoria enquanto guardiã dos vulneráveis, com todas as suas potencialidades, que já foi confirmada recentemente pelo ministro Barroso na DPF 709, inclusive através da Defensoria Pública da União, nesse caso, em razão da representatividade adequada com as questões dos povos indígenas, mas também aceito na STJ, em processos repetitivos que envolviam a situação de consumidores. Então, são potenciais atuações, repito aqui, legitimidade coletiva, representação postulatória e as intervenções institucionais, seja de amiga da corte, seja de guardião dos vulneráveis. E concluo essa parte mais introdutória sobre as atuações processuais, relembrando aqui algo que não é tão tradicional em relação à Defensoria Pública, e eu diria que é até excepcional, que é a atuação em legitimação extraordinária ou substituição processual nos processos individuais. Professor Juliano, professora Thaís, é bem comum a Defensoria necessitar de substituição processual, porque ela precisa ser, de fato, megafone, como fala a nossa amiga Patrícia Magno, do Rio de Janeiro, do vulnerável. A pessoa vulnerável já tem a sua própria voz, então a Defensoria não precisa ser voz para ela, mas tem que ser aquele megafone para que a voz dessa pessoa seja audível ao Poder Judiciário e outras instâncias. Então, a substituição processual, que é um instituto muito pré-88, muito pré-Constituição, no mais das vezes, a gente pode configurar alguns casos práticos em que o substituto processual até apresenta manifestações que são contrárias a quem se diz substituir, contrário ao interesse manifesto. E a Defensoria, obviamente, não pode reprisar essa atuação paternalista, autoritária, né, contra a vontade daquela pessoa que se pretende substituir. Então, assim, eu deixei a substituição processual por último, nesse primeiro momento, porque, de fato, tem que ser uma atuação excepcional.
Se a pessoa vulnerável, no caso a pessoa idosa, tem sua autodeterminação preservada, almeja, não pode pagar advogado, necessita de uma atuação individual da Defensoria Pública por representação postulatória, não há por que a Defensoria Pública se esgueirar a utilizar uma visão, utilizando-se uma visão pré-88 da substituição processual ou da legitimação extraordinária. Agora, tá, Maurílio, mas você está criticando a substituição processual, por que você coloca ela nesse rol? Porque, às vezes, algumas situações, e aqui eu quero prestar homenagem à minha colega que não conheço pessoalmente, Amanda Fernandes, que é defensora pública no Distrito Federal, certa ocasião ela levantou questões relativas à excepcional atuação como substituto processual da Defensoria Pública em relação a pessoas idosas. Pessoas idosas que se encontravam em quadro de estarem impossibilitadas de manifestar sua vontade, com laudos médicos, tudo comprovado, necessidade de uma atuação, às vezes, envolvendo tutela de urgência, e isso, eventualmente, pode vir a acontecer no cenário do superendividamento também. Então, a legitimação extraordinária, nesses casos, me parece muito palpável, muito factível e jurídica. Por quê? Primeiro, que a legitimação da Defensoria Pública em prol das pessoas idosas, a gente pode encontrar ali na Lei Complementar 80, no artigo 4, inciso 11, quando se menciona expressamente que a Defensoria defenderá direitos individuais coletivos das pessoas idosas, dentre outros grupos vulneráveis. Além disso, o artigo 18 do CPC de 2015 processual decorre do próprio ordenamento jurídico. Então, se nós temos um artigo que permite à Defensoria Pública defender direitos da pessoa idosa, eu quero crer que, excepcionalmente, eu já disse os motivos pelos quais eu acredito que tem que ser excepcional, a Defensoria Pública também pode servir da substituição processual, da legitimação extraordinária para propor ações em prol da pessoa idosa, tá? Que não tem como manifestar sua vontade por algum motivo, ainda que transitório. Aqui nós teríamos, professor Diógenes, aquilo que a professora Cláudia, o professor Bruno Miragem mencionou como uma vulnerabilidade transitória, né, temporária. Então, recapitulando e já passando para um tópico seguinte, nós teríamos, pelo menos, na esfera processual, a forma de atuação em legitimação coletiva, em legitimação extraordinária no processo individual, que é essa excepcionalíssima que eu mencionei agora há pouco, a representação postulatória, que é a forma mais utilizada pela Defensoria Pública de norte a sul nos casos individuais, sendo o megafone da voz da pessoa vulnerável, da pessoa idosa, e as intervenções institucionais, seja a clássica de amigo da corte, ou essa que vai fazer 10 anos agora, em junho, né, da primeira publicação, que é custos vulneráveis. Bem, dito isso, quero passar aqui alguns apontamentos jurisprudenciais e normativos mais voltados propriamente à questão do superendividamento. E eu começo citando a ADI 6727, do belíssimo estado do Paraná, proveniente daquele estado, porque se tratava da lei estadual 20.276, que proibia instituições financeiras de realizar telemarketing, o trabalho telemarketing. Olha só, professor Diógenes, é a questão dos nudges, né? Assim, o estímulo que o empresário vem a dar através do telemarketing ali. É um debate que eu acredito até que o professor Diógenes é muito mais capacitado para realizar à luz da Law and Economics e da psicologia comportamental na seara de consumo. Essa lei foi declarada constitucional pelo STF, considerou-se constitucional a proibição da lei paranaense envolvendo telemarketing, quanto a proibição de se... Eu vou usar aqui uma expressão que pode ser forte, mas de realizar um certo assédio e consumo das pessoas hipervulneráveis, né? A própria STF menciona nessa ADI a situação de vulnerabilidade social e econômica das pessoas idosas, tá? Repita a ADI 6727. Quem for debater essa questão do assédio de consumo e de proibições, inclusive legais, consideradas constitucionais pelo STF, eu deixo registrado, então, a ADI 6727, para que se possa servir de fundamento, enfim, para atuações e até para se provocar, né, os debates que o professor Diógenes mencionou, né? Será que de fato no estado do Paraná, eu desconheço, professor Diógenes, inclusive a estatística após essa lei do Paraná, que é uma lei, deixa eu confirmar o ano da lei de 2020, eu confesso que eu não tenho acesso às estatísticas do estado do Paraná, se após o advento dessa lei
houve uma diminuição do superendividamento da pessoa idosa paranaense, tá? Mas aí é um desafio para a gente que estuda, né, pesquisa, as instituições catalogarem para saber se de fato essa lei nudge é um estímulo no mercado de consumo protetivo ao consumidor ou não, consumidor pessoa idosa. É óbvio que a gente está tratando aqui de uma figura que, desde a redação do CDC originária, já era vista como uma pessoa hipervulnerável, embora essa lei, essa expressão não aparecesse até então no CDC, muito menos como consumidor em vulnerabilidade agravada, naquele início, mas quando a gente observa o artigo 39, inciso 4, a gente já lembrava da pessoa idosa quando se mencionava tendo em vista a sua idade, né? A questão das práticas abusivas, como, dentre elas, a do inciso 4, prevalecesse da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, para impedir seus produtos ou serviços. E essa ADI, Juliano, que eu mencionei agora há pouco, ela, inclusive, ela é vista dentro do sistema de diálogo das fontes, pelo STF, em diálogo, como um suplemento para as normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu recomendo demasiadamente que essa ADI 6727 seja usada nesse debate, ao menos para confirmar essa ideia de que há uma possibilidade. Perdemos a conexão com o Dr. Maurílio, espero que seja temporário. Voltou? Voltei. Oi, Dr. Maurílio, ficamos um segundo sem ouvir o senhor. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tudo bem. Desculpa, onde é que cortou, meus amigos e minhas amigas aqui? Você estava tratando da ADI 6727. Tá, eu vou. E como eu citei a ADI 6727 várias vezes, eu vou tentar recobrar essa parte. Mas a ADI 6727, ela então é um instrumento bem forte, bem interessante, para que nós venhamos a utilizar, pelo menos argumentativamente, em relação à demonstração de que a telemarketing relacionado a pessoas idosas, em razão de todo o cenário social, econômico, familiar, que já foi mencionado muito bem aqui pelo professor Diógenes, são de fato, aliás, essa ADI é de fato um mecanismo de reforço argumentativo muito importante, inclusive, eu repito, após um estudo mais aprofundado dos impactos dessa lei no cenário do Estado do Paraná, por exemplo, quem sabe estimular uma normativa federal ou nos outros estados também, se esse laboratório que foi o Estado do Paraná demonstrar que nós temos de fato uma lei que é eficiente, por conta de todo o perigo mencionado aí pelo professor Diógenes, né? Até porque a questão da proibição ela é algo delicado, né? Às vezes proibir estimula, né? A gente tem a famosa lei seca e como ela supostamente teria fabricado a pessoa de Al Capone, enfim, a máfia. Então são reflexões que a gente precisa trazer, mas com base em dados, em empirismo também, e reforço aqui, assim, concordo plenamente com tudo que foi dito pelo professor Diógenes, inclusive, agora há pouco. E eu comentava, então, também, não sei se isso esteve abrangido no momento de apagão de internet aqui, mas que a pessoa idosa, então, já há algumas décadas é vista pela doutrina e pela jurisprudência como hipervulnerável, já com base no 39, inciso 4, já que o fornecedor que prevalece da fraqueza ou ignorância de uma pessoa tendo em vista sua idade para impor um serviço, isso é visto como uma prática abusiva, né? E eu ia iniciando aqui que a Lei 14.181 de 2021, já citada aqui pelo professor Diógenes, de julho de 2021, que é a lei que trata do superendividamento, ela menciona expressamente, no artigo 54, inciso 4, a figura do consumidor pessoa idosa, né, dentre outros considerados hipervulneráveis pela teoria e pela jurisprudência, né, mencionando até a expressão estado de vulnerabilidade agravada. Então, considera-se que é vedado expressamente ou implicitamente, né? Então, isso aqui já é uma exploração importante para a gente que vai entrar com ações, eventualmente, em prol da pessoa idosa, perceber-se que a proibição é que, expressa ou até implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, é vedado, repita-se até implicitamente, isso pode gerar debates, assediar ou pressionar o consumidor para contratar fornecimento de produto, principalmente
se tratar de consumidor, pessoa idosa, tá? Então, esse é um dispositivo que tem que estar nas nossas petições, deve estar preparado ali para fins de pré-questionamento, porque se algum dia chegarmos ao Superior Tribunal de Justiça, nós vamos precisar debater a extensão e o sentido normativo prático de se destacar, principalmente, dentre outros vulneráveis, a pessoa idosa. Bem, ainda no cenário processual, percebendo-se que o 54C menciona 54C, inciso 4, menciona o consumidor idoso, que o 39.4 menciona a exploração da idade do consumidor para impor serviços, nós precisamos talvez discutir, por exemplo, se certas convenções processuais, cláusulas processuais, certos negócios processuais inseridos ali em contrato de adesão que o consumidor assina, se eles poderiam estar ou não naquela cláusula da manifesta situação de vulnerabilidade do 190, parágrafo único. É uma breve localização desse dispositivo, né? O parágrafo único está no 190 do CPC, que trata do que alguns autores chamam de cláusula geral de contratualização do processo. E nesse contexto, o que nós temos é um reforço cada vez maior para que as pessoas contratantes também estimulem negócios jurídico-processuais. Então, nós precisamos estar atentos se a pessoa idosa vem assinando contratos de adesão, principalmente, que trazem limitações de seus direitos na esfera processual. E se isso acontecer, como o mais comum nesse sentido é a identificação de foros de eleição que promovem a dificuldade e obstáculos à defesa do consumidor, que nessas situações a gente tem encontrado, inclusive, alguns declínios de ofício, o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas que elegem foros de eleição contratuais que dificultam a defesa do consumidor, por exemplo, fora do seu domicílio. Então, essas cláusulas ou qualquer outra cláusula que nesse cenário venha impor algum ônus processual, criar um foro de eleição que dificulte a defesa do consumidor, precisa ser lido já à luz do parágrafo único de 190, né? E aqui, pelo menos, por dois possíveis fundamentos, né? Considerar-se como um caso de uma cláusula abusiva, uma nulidade a pleno direito. Na verdade, as três situações aqui podem se aplicar ao consumidor e pessoa idosa, eventualmente, porque também pode se considerar, eventualmente, na ideia de inserção abusiva em contrato de adesão, que é o mais comum no cenário de consumo, mas, por fim, não menos importante, fala-se aqui em manifesta a situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos discutir e levantar esse conceito jurídico determinado que causa a invalidade de uma convenção jurídico-processual, com impacto na seara processual, se o consumidor pessoa idosa, no cenário do superendividamento, ele estaria em manifesta situação de vulnerabilidade, né? Se pode ser algo mais geral ou se seria algo mais específico, né? Que a gente teria que demonstrar de todo modo, principalmente para quem defende o consumidor pessoa idosa, talvez fosse interessante estimular, na verdade, em relação às categorias hipervulneráveis, uma certa presunção de situação de manifesta vulnerabilidade, para permitir a invalidação, né, que o juiz afaste até de ofício, se for o caso, ou a requerimento, a validade de certas convenções processuais que causam prejuízo, no nosso caso de estudo, à pessoa idosa consumidora e superendividada. Então, eu quis trazer aqui o 190, como professor de processo civil aqui, é um dispositivo que, às vezes, fica esquecido desse debate da seara de consumo, embora alguns contratos de adesão dentro da esfera consumerista tenham cláusulas que causam prejuízo à defesa processual do consumidor, principalmente pessoa idosa. Então, a gente precisa ficar atento aí, de fato, ao 190, parágrafo único, para invalidar, de fato, e afastar a incidência de convenções processuais que causem prejuízo ao consumidor, pessoa idosa, superendividado, que provavelmente eu quero defender que há uma presunção aqui de manifesta situação de vulnerabilidade de consumidores, pessoas idosas em quadro de superendividamento. Bem, e aí que eu tenho mais alguns pontos com repercussão processual. Quando nós observamos a normativa da Lei
14.181 de julho de 2021, nós percebemos que nós temos pelo menos 3 procedimentos que foram criados que são muito importantes. A professora Cláudia Lima Marques tem textos sobre esses procedimentos, inclusive na própria Revista de Lei do Consumidor, recomendo fortemente, e queria acentuar, então, que nós temos um procedimento que é conectado à resolução extrajudicial, em um cenário de justiça multiportas, em um cenário que o o CNJ, desde 2010, com a resolução 125, estimula o acesso à justiça multiportas, estimula a solução pré-processual, em um cenário que o CPC de 2015, no artigo 3º, estimula que advogados, defensores públicos, promotores, juízes, advogados, estimulem, repita-se, a solução autocompositiva. Nós precisamos reconhecer como o artigo 104C, ele se amolda muito bem à política nacional, judiciária, inclusive, de busca de soluções adequadas de conflitos, para além da solução adjudicada. Década de 80, o professor Kazuo Watanabe já mencionava que era preciso combater a cultura da sentença, essa ideia de que eu preciso ter uma sentença para chamar de minha. Mesmo que eu não leve o dinheiro que está lá, eu vou colocar a sentença numa moldura porque eu ganhei. Ganhei, mas não levei. Então a gente precisa acabar com essa ideia do ganhou e não levou, né? E estimular resoluções pacíficas. E repito, o professor Kazuo Watanabe já na década de 80 mencionando que a gente precisa estimular a cultura da pacificação, da autocomposição, abandonar a cultura da sentença, mas o próprio Poder Judiciário só traz uma política judiciária nacionalizada forte em 2010 com a resolução 125 do CNJ. O CPC vem e reforça isso no artigo 3º já citado, e o artigo 104C, ele menciona que facultativamente, de modo concorrente, órgãos públicos podem criar uma fase conciliatória e preventiva no cenário do superendividamento. E aqui, mais uma vez, eu quero festejar, recomendar o artigo da nossa colega Thaís, quando ela menciona que a Defensoria... Aqui abre-se aspas, tá, minha amiga? Que eu vou citar você aqui, Thaís. Ela menciona no artigo publicado na RDC, na Revista do Consumidor, que a Defensoria deve manter uma postura ativa na prevenção e no tratamento do superendividamento, especialmente, né, em relação aos mais frágeis, às pessoas idosas. E é nesse ponto que, ao citar o 104C, a Defensoria Pública também precisa se ver como uma das personagens que vão labutar para que exista a conciliação e a pacificação extrajudicial ou diminuição do cenário do superendividamento, como funcionando ali como uma mediadora institucional para tentar solucionar essas questões, conveniando com as empresas que mais promovem, de alguma maneira, incentivam, né, com a sua prática o superendividamento, né? E óbvio que isso não exclui as demais instituições, porque a própria lei menciona que isso é uma atribuição concorrente. E mesmo que não existisse esse dispositivo, essa prática já era conhecida de algumas defensorias públicas que conveniavam, às vezes, com a empresa de energia, com a empresa concessionária de água, né, para tentar criar programas de conciliação. Isso já tem algumas décadas, né? E é importante dizer que a própria Lei Complementar 80, pelo menos desde 2009, a Lei Complementar 80, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, menciona lá no inciso 2, que a Defensoria Pública deve promover prioritariamente a solução extrajudicial de conflitos, né, utilizando-se de todos os meios adequados para tanto, e a própria lei menciona mediação, conciliação, arbitragem e outras técnicas, né? Então, a Defensoria Pública se adequa à ideia de sistema multiportas de acesso à justiça. A Defensoria também é em si multiportas, porque ela oferece, nos casos mais raros, até arbitragem. A gente tem alguns casos. A conexão do doutor Maurílio falhou novamente, mas ele já deve retornar, pessoal. Só um pouquinho de paciência, por gentileza.
Voltei, gente. Voltei. Estou com vocês de novo. Me perdoem, tá? Geralmente a minha internet funciona bem durante as apresentações, mas hoje eu estou sofrendo bullying aqui da internet. Conseguem confirmar onde parou aqui a minha exposição para vocês? Cheguei a falar da Lei Complementar 80, da promoção prioritária, da conciliação e da mediação, Lei Complementar 80, artigo... Sim, falou de priorizarmos a resolução extrajudicial e estava prosseguindo com relação à atuação da Defensoria, a Lei Complementar 80. Perfeito. E aí, já o inciso seguinte do artigo 4º, ele menciona que a Defensoria deve promover a difusão e conscientização de direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. Então, isso, por que não se dizer também, como já existem alguns programas da Defensoria Pública, por que também não a cidadania financeira, né? A Defensoria Pública deve se aliar com grandes professores, como a professora Thaís e o professor Juliano se faz aqui com o professor Diógenes, para estimular debates que venham até a nos fazer perceber que a Defensoria pode ser uma difusora da cidadania financeira pelo aspecto preventivo e até eventualmente reparatório nesse contexto. A gente precisa estimular esse quadro, porque ter que solucionar casa a casa a situação do consumidor superendividado e não tentar auxiliar com informações para que ele possa se resguardar e se prevenir de novos quadros de superendividamento ou até evitá-los se ele está ali numa situação que beira o superendividamento, é algo muito mais importante, principalmente hoje com a internet, com esses recursos que nós temos, né, pensar-se aí em programas, em vídeos institucionais curtos, né, por exemplo, que possam ser repassados entre os consumidores, pessoas idosas, para tentar ter um pouquinho mais de controle sobre esse quadro de superendividamento. Óbvio que isso não vai garantir uma prevenção absoluta, mas pode salvar uma outra pessoa, e isso já é bastante importante, né? Então, tanto a solução prioritária por via extrajudicial, que é mencionada na Lei Complementar 80 da Defensoria, como a promoção da cidadania, e aqui eu quero ressaltar a cidadania financeira, são disposições normativas que dialogam com o 104C, com essa ideia de que as instituições, os órgãos públicos devem promover, quer dizer, devem, foi força de expressão aqui, que a lei fala em facultativamente, os órgãos podem criar concorrentemente entre si, até em cooperação, fases conciliatórias e preventivas em relação ao processo de repactuação de dívidas e superendividamento. E a Defensoria Pública, por receber, no mais das vezes, pessoas que têm demandas individuais, pode ser aí um grande laboratório para experiências de forma preventiva e na tentativa também de evitar a judicialização e até desjudicializar alguns conflitos. E para finalizar aqui, meus caros e minhas caras, o 104A menciona um processo de repactuação de dívidas, que envolve uma audiência conciliatória, a qual vai envolver aí a presença de vários credores da pessoa consumidora ali superendividada. Quero ressaltar aqui que nós temos um procedimento, em princípio, como se trata de uma audiência conciliatória especial, a gente poderia visualizar ali de início como um procedimento de jurisdição voluntária, em princípio. Só que esse procedimento, a partir do momento em que não consegue celebrar um acordo, ele pode migrar para um processo em fase já litigioso a partir do 104B. Um processo, como a lei chama de processo por superendividamento, para revisão, integração do contrato e repactuação de dívidas. E hoje, então, a gente está com esse desafio de perceber que nós temos hoje potencialmente pelo menos 3 procedimentos, um extrajudicial, que a Defensoria Pública por exemplo, a Defensoria Pública da União, em convênio com a Caixa Econômica, pode instaurar procedimentos que visem diminuir o impacto do superendividamento, que visem prevenir, que visem auxiliar que esses acordos sejam celebrados com maior facilidade, por exemplo, os credores federais ali. Ao mesmo tempo, já tem que se ter em mente que, potencialmente, esse processo de repactuação de dívida, caso não seja celebrado um acordo extrajudicial, a gente tem já um processo de jurisdição voluntária que se inicia para a repactuação de dívidas com audiência conciliatória. Caso não seja celebrado, a gente vai ter já a preparação desse procedimento para se tornar um processo litigioso por superendividamento, para revisão, integração de contratos e repactuação de dívidas. E eu gostaria de fazer uma última observação
professor Diógenes. E aqui já deixo essa reflexão e até pergunto, professor Diógenes, se o senhor já recebeu algum questionamento sobre essa questão em sala de aula, pelo menos. Quando menciona-se ali o processo de repactuação de dívidas com a sua respectiva audiência conciliatória, menciona-se que o plano de pagamento vai ter o prazo máximo de 5 anos. Acontece que tem situações muito peculiares nas quais o fornecedor, eventualmente, o consumidor também, podem ter algum interesse em celebrar esse acordo, mas com parcelas um pouquinho mais diluídas por 6 anos, por exemplo. E a questão que eu gostaria de deixar para reflexão, e para ir fechando aqui, doutora Thaís e doutor Juliano, se da mesma maneira que o STJ e os tribunais têm alguns precedentes que não tornam absoluta a proibição da denunciação da lide em processo de consumidor quando isto beneficiar o consumidor, já que a razão da proibição da denunciação da lide é o benefício ao consumidor e não o prejuízo, então não faria sentido proibir a denunciação da lide quando isso beneficiasse o consumidor? Se a gente não poderia ter um quadro similar aqui, se for detectado que beneficia-se o consumidor com a extensão um pouco maior desse prazo, se isso poderia vir a ser interessante a partir da disposição de vontade das partes, ali o acordo homologado pelo juiz, a gente não poderia ter um acordo um pouco maior, né? Claro, dentro da razoabilidade, para também não tornar o consumidor encarcerado a esse débito, né? E, repito, algo muito peculiar que fosse apurado ali, que seria mais benéfico ao consumidor estender diante da situação do caso concreto. Deixa essa reflexão, deixa esse probleminha para a gente. Não conheço nenhum caso concreto em que fosse interesse do consumidor estender um pouco mais para conseguir fechar um acordo, mas deixo esse debate possível, e as duas conclusões hoje são palpáveis, tanto dizer que a lei é absoluta, mas, por analogia da situação da denunciação da lide que já foi relativizada para beneficiar o consumidor, ou seja, desde que para beneficiar, talvez a gente pudesse refletir sobre essa excepcionalidade de superar o prazo de 5 anos. Professor Diógenes, eu quero registrar aqui minha honra e alegria de revê-lo, sinta-se abraçado, e esse abraço também é extensível ao doutor Juliano, doutora Thaís, que aí o doutor Juliano e a doutora Thaís não conhecem pessoalmente, mas tenham a mim como irmão de defensoria, assim como sou irmão de magistério do querido professor Diógenes, e estamos aqui para aprender com todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Maurílio, doutor Diógenes, belíssimas apresentações, sem dúvidas, bastante engrandecedoras e esclarecedoras. Antes de tratarmos de 2 pontos, eu gostaria de replicar uma pergunta feita pelo Vinícius Oliveira. E aí o doutor Diógenes ou o doutor Maurílio sintam-se à vontade para respondê-la individualmente ou não. Vinícius Oliveira pergunta: como ajudar o idoso que precisou morar com parentes que utilizam sua aposentadoria, fazem consignados, tomam crédito e deixam o idoso sem dinheiro, sem crédito, inclusive para comprar remédios? Professor Diógenes, quer começar, professor? Pode responder, que falhou para mim um pouquinho aqui a pergunta, Maurílio. Tá. A pergunta... agora voltou. Vou repetir para o doutor Diógenes ouvir. O Vinícius Oliveira, doutor Diógenes, pergunta: como ajudar o idoso que precisou morar com parentes que utilizam sua aposentadoria, fazem consignados, tomam crédito e deixam o idoso sem dinheiro, sem crédito, inclusive para comprar remédios? Situação bastante comum na nossa sociedade. É um caso de abuso financeiro, violência financeira, né? Abuso financeiro, assim, né? Que é um contexto aí que é tratado, né? A gente pode ver aí a verificação dele tá buscando os órgãos de proteção, né? E está bem caracterizado o abuso financeiro nesse contexto, né? De fazer de bem em nome de quem, né, efetivamente não emprestou, né? O cartão e obrigar, digamos assim, essa vítima a vender bem, a fazer coisas contra a sua vontade, né? Então a gente precisa identificar isso aí, combater esses sinais, né, desse tipo de exploração, que infelizmente é muito comum, né? E aí ela vem junto com outras coisas, né? Tem chantagem emocional, tem
pressões, tem essa troca da afetividade, né, do cuidado, né, então, assim, não é simplesmente, assim, um crime, digamos assim, de roubo de identidade, coisas assim, como que acontece, né, então, a ideia, ela é muito maior, né, ou seja, porque, às vezes, o idoso, ele não leva isso adiante porque ele está fazendo uma troca, né? Como se ele estivesse comprando a afetividade, ali comprando o cuidado, né? Está, de uma certa forma, meio que concatenado, né? Enredado no problema ali, né? Então, isso é bastante complexo, né? Essa questão. Por isso que o problema, ele não é só jurídico, né? É um problema, assim, muito transteórico, porque ele é comportamental, ele é social, ele é político, né? É uma coisa em que envolve sociedade, economia, filosofia, modo de comportamento da sociedade, né? E a questão do direito fica meio que longe de tudo isso, né? É um abuso financeiro? Sim. É uma situação, né, penalizada, sancionada? Sim. Mas será que esse idoso, né, como é que ele vai também sair dessa situação, né? Quem vai cuidar dele? Para onde que ele vai, né? Quem vai ser o responsável? Quem vai reconhecê-lo como pessoa, né? Como gente? Como que ele vai lidar com isso? Então, eu acho que atravessa, né, muitas outras coisas que não necessariamente apenas o abuso financeiro, né? Então, eu trabalhei muito com entrevistas, sabe? Quando eu fiz meu doutorado, eu trabalhava num grupo e eles se reuniam na igreja de Santa Efigênia, em São Paulo, e era uma espécie de, não vou chamar de devedores anônimos, mas um grupo que era de pessoas endividadas, né? E, na verdade, o nível de adoecimento é muito grande, né? Um nível de adoecimento alto mesmo, assim. Então, o tratamento disso tudo, né, não é simplesmente, a gente vai fazer uma espécie de denúncia, vamos levar um órgão, vamos levar essa coisa. Mas e esse idoso? Vai ficar como? Né? A partir disso, né? Como é que eu vou lidar com a questão? Então, assim, para ser assertivo, para ser eficiente, para evitar esse efeito colateral, né, digamos assim, para ser mais realista do comportamento humano, né, a gente tem que entender, assim, que precisava de outros tratamentos ali, né, outros tipos de apoio, outros tipos de políticas públicas para lidar com essa situação, assim, né, porque é o afeto, né, tá em jogo. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Maurílio. Concordo plenamente com o professor Diógenes, é uma questão complexa e interdisciplinar ou transdisciplinar, e obviamente que em algumas situações pode ser que a conduta do familiar possa se adequar, Vinícius, você que pergunta, possa se adequar à questão de maus tratos, possa se adequar até a estelionato, por exemplo, mas o direito penal talvez não seja, geralmente não é o mais adequado para tratar dessas questões que são muito complexas. A questão psicológica da figura do abandono da pessoa idosa, as carências afetivas, não à toa, alguns processos de endividamento têm início no que se tem chamado de estelionato amoroso afetivo, né? Então, são questões complexas que têm que ser reconhecidas nesse nível. Hoje a gente não tem, talvez, ou pelo menos não é bem divulgado, mas eu acredito que a gente, se tiver, ainda é suficiente, até pelo número de profissionais, um trabalho transdisciplinar, interdisciplinar, uma equipe interdisciplinar na própria Defensoria Pública, por exemplo, que pudesse dar um suporte psicológico para um consumidor que passa por processo de superendividamento, mas que na base se iniciou em um estelionato afetivo, por exemplo, né? Aquela pessoa que diz, olha, meu amor, eu vou ficar com você o resto da vida, às vezes pessoas mais jovens até, que exploram pessoas mais velhas, induzindo-as a realizar empréstimos, no sentido que vão pagar depois para não se preocupar, e tem todo esse cenário que a gente poderia minutar várias situações peculiares que provavelmente as defensoras e defensores também já ouviram muitos relatos. A própria atuação também em conjunto, em parcerias da DPU e das DPEs, pode ser interessante, principalmente nos locais em que uma tem uma equipe multidisciplinar mais forte, a outra não, ter esse trabalho para que se possa oferecer um serviço mais completo é importante, além dos convênios, às vezes com Secretaria de Assistência Social do Estado, do município, os ministérios, que possam ter alguma relação com isso, e é importante também estimular a política pública que enxergue holisticamente a pessoa idosa no seu cenário trágico de superendividamento. E as parcerias são importantes, já que
Nenhuma instituição pode fazer tudo, tem condições de fazer tudo, mesmo as mais estruturadas. Então, a gente precisa ter essa inteligência institucional para poder enfrentar esse cenário. E só para não deixar de mencionar, agora fugindo do assunto rapidamente, queria deixar um abraço aqui para nossa amiga defensora federal Olinda, tá, que está participando aqui, me mandou um alô, um abraço para ela. Também eu vi nos comentários aqui Raquel Brodes, que também que é defensora, um abraço para ela. E, não menos importante, minha ex-aluna, que é servidora do DPO aqui em Manaus, a Belize Ribeiro, que também está nos acompanhando. E abraço para todos e todas que nos acompanham aí. Só para fazer um momento de aconchego, viu, professor Diógenes, com as pessoas aí que eu vi que nos acompanham, eu conheço. Muito obrigado, doutor Maurílio. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer apenas uma observação em relação à pergunta do Vinícius Oliveira, a quem eu agradeço. Depois, se a doutora Thaísa também quiser fazer algum comentário em relação à pergunta, fique à vontade, doutora, por gentileza. Acho que a pergunta do Vinícius, ela pode ser analisada em 2 momentos. Antes de o idoso se encontrar nessa situação e depois. Depois que o sujeito se encontra nessa situação, pouco algo que se fazer em favor dele. O ideal seria que, antes de se ver nessa condição de superendividado em razão de uma atitude de um próprio familiar, é importante a nossa mudança comportamental, como dito pelos doutores Diógenes e Maurílio. Eu tive a grata satisfação, há alguns anos, na Universidade de Brasília, de assistir à palestra do antropólogo Roberto da Mata, em que ele falava da função do telefone celular e do automóvel no Brasil, que, além de servir como comunicação e meio de transporte, esses 2 instrumentos ainda serviam como status social. E, para tantas pessoas, isso, infelizmente, é uma cultura do brasileiro, que a gente não tem nenhuma política pública voltada para modificá-la, que para exportar, para ter um status, o sujeito faz de tudo. Ele compra um telefone em 60 meses, ele compra um carro em 90 meses, sacrifica-se um pouco o recurso que normalmente tem para ostentar algo que, no final das contas, vai ter a mesma utilidade de um aparelho telefônico ou de um automóvel de um valor inferior. Então, essa mudança comportamental ela seria bastante importante que toda a sociedade passasse a cuidar. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, uma sociedade bastante consumista. Nosso consumo exagerado, desenfreado, especialmente de bens supérfluos, ele não é contido. Pelo contrário, ele é constantemente estimulado. Quando você abre um jornal, hoje quase ninguém faz mais isso, mas as páginas eletrônicas, ou o próprio telenoticiário, quase metade das notícias são voltadas para o consumismo. Infelizmente, essa cultura está enraizada em uma população absolutamente carente, como a brasileira. Somos um país pobre, não podemos perder isso de vista, Aliás, o país não é pobre, o povo, sim, que é pobre, já que a nossa repartição de riquezas ela é bastante injusta, ela é bastante concentrada na mão de poucas pessoas, e uma grande maioria busca esse consumismo desenfreado a qualquer custo, muitas vezes à custa do idoso da família. Isso, infelizmente, deveria ser combatido, e atualmente as redes sociais, como o doutor Diógenes falou, toda vez que nós temos uma novidade, temos algo positivo e algo negativo. Eu acho que um dos piores lados das redes sociais é esse, é estimular o consumo, é estimular o falso sucesso. Ninguém publica em rede social você sentado lá em frente ao gerente do banco pedindo empréstimo para cobrir o cheque especial. Só são publicados momentos de prazer, momentos de ostentação, quando a gente sabe que isso não é a realidade. Salvo raríssimas exceções, a maioria das publicações dessa natureza, que trazem ostentação de bens materiais, elas são falsas. Elas são absolutamente inverídicas, mas isso provoca uma comparação.
Quando aquele que está endividado começa a prestar atenção nessas postagens, a impressão que dá é que a vida de todo mundo deu certo, só a sua que não. Quando, na verdade, isso é um mundo absolutamente irreal, um mundo virtual, e a verdade não é essa. Então, essa mudança de cultura, eu entendo também que seria bastante importante para que essa situação narrada aqui pela pergunta do Vinícius Oliveira não acontecesse. Isso seria o ideal. Mas, caso aconteça, eu também trabalho bastante com isso, eu só gostaria de informar, a Defensoria, ela auxilia as pessoas necessitadas, né, a questão aqui dos remédios, né, que o Vinícius tratou. A Defensoria sempre maneja ações judiciais em busca do fornecimento de medicamentos, já que o Estado fornece uma quantidade mínima daquilo que a população realmente necessita. Então, nós podemos, né, de uma certa forma, vou tratar agora já da questão dos empréstimos fraudulentos também, a Defensoria pode dar uma pequena ajuda nessa situação, depois que o idoso já se encontra na condição de superendividado. Mas o ideal é que ele sequer entrasse nessa situação, porque depois sabemos que as soluções elas não são fáceis. Elas são soluções bastante complicadas, bastante complexas, e solicitamos, né, aqueles que nos assistem, solicitamos que tenham consciência, que passem a abandonar o consumismo desenfreado, o consumismo irresponsável, principalmente quando esse consumismo é custeado pela pessoa idosa, que, ao final da vida, né, deve encontrar paz, deve encontrar um mínimo existencial para viver com dignidade. Em um país em que os medicamentos são os mais caros do mundo, sem dúvidas, qualquer recurso destinado a adquiri-los é algo bastante importante. Doutora Thaisa, gostaria de fazer algum comentário em relação à pergunta? Com relação à pergunta, eu acho que vocês expuseram muito bem e enaltece, na minha opinião, o trabalho dos setores psicossociais das instituições, né? Setores com psicólogos, assistentes sociais, eu acho que são pessoas que têm competência para cuidar da situação antes dela acontecer e depois também é o setor que eu considero mais apropriado para lidar, porque realmente não considero que a esfera penal seria a solução dessa situação, geraria um desamparo daquele idoso. Então, eu sou bastante entusiasta desses setores, gostaria muito que as nossas instituições tivessem um setor psicossocial mais forte, com mais profissionais, eu valorizo muito esse tipo de profissional. Eu acho que seria muito importante no combate aí desse tipo de situação tão drástica e tão recorrente no nosso país. Muito obrigado, doutora Thaisa. Agora eu gostaria apenas de dar duas informações àqueles que nos assistem. Foi tratado aqui de uma maneira brilhante pelos nossos dois palestrantes do nosso arcabouço legislativo e da atuação do Poder Judiciário. Ainda na faculdade, eu fiz uma pesquisa com um grupo de trabalho que eu participei, e nós, naquela época, estou falando ali do final da década de 90, identificamos a seguinte estatística: de cada 100 consumidores lesados no país, menos de um procuram a proteção do Poder Judiciário. E desde então, essa cultura não mudou muito. Essa estatística talvez hoje seja até mais desfavorável aos consumidores, considerando a quantidade de abusos que vemos todos os dias e que aumentou sensivelmente nas últimas décadas. Infelizmente, o Poder Judiciário não é um instrumento facilitador, não é um instrumento que nós podemos contar para mudar essa situação, para repreender aqueles que causam lesões aos consumidores, especialmente aos consumidores idosos. Como muito bem dito pelo Dr. Diógenes, nós temos uma legislação altamente avançada. A legislação brasileira ela é altamente avançada, das melhores que nós temos pelo mundo. No entanto, o nosso Poder Judiciário, infelizmente,
avança a passos muito lentos em relação aos avanços legislativos que conquistamos nos últimos anos. Então, diante desse cenário, a Defensoria sempre estimula soluções extrajudiciais de conflito, porque sabemos que contar com o Poder Judiciário, contar com qualquer sensibilidade interdisciplinar, contar com conhecimento fora exclusivamente do arcabouço legislativo não é algo que nós devemos fazer. Então, eu gostaria de informar aqueles que nos assistem que existe um canal para aquelas situações bastante comuns que nós estamos enfrentando de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários. Caso alguém, algum segurado do INSS tenha um desconto fraudulento, é possível administrativamente que esse desconto seja retirado do seu benefício. Para tanto, nós estamos compartilhando a tela do site do gov.br, que tem o passo a passo para que aquele cidadão, segurado do INSS, que se encontre nessa situação, que perceba que um desconto está sendo realizado, do qual ele não solicitou, seja um empréstimo, seja um desconto para uma associação, para qualquer entidade de classe, é possível, através do aplicativo do Meu INSS, requerer que esse desconto seja retirado do seu benefício. Então, nós estamos compartilhando a tela aí com o link em que aqui, os interessados vão encontrar o passo a passo para que esses descontos fraudulentos sejam retirados administrativamente pelo próprio INSS. Mas, no entanto, caso o caminho da via administrativa não seja eficaz, caso o segurado tenha tentado acessar o site do gov.br e, através do aplicativo do Meu INSS, não tenha o seu pedido atendido, só nos resta a via judicial. Eu gostaria de citar uma definição em relação à competência, definida pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, que é o tema 183. A TNU decidiu acerca da competência para julgar ações em que se busca extirpar esses descontos fraudulentos dos benefícios previdenciários. Por quê? Porque nem sempre o INSS vai ter legitimidade passiva para compor essas ações. O tema é dividido em duas partes. A primeira diz o seguinte: o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de empréstimo consignado, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do artigo 6º da Lei número 10.820, de 2003. Então, nessas situações em que a instituição financeira pela qual o segurado recebe seu benefício é a mesma em que ocorreu o empréstimo fraudulento, a competência, em regra, será da Justiça Estadual, porque o INSS não vai ter legitimidade passiva. É exceção apenas da Caixa Econômica, porque aí nós já iremos à regra do artigo 109.1 da Constituição Federal, por se tratar de uma empresa pública federal, e não em razão da participação de qualquer forma do INSS em relação à suposta fraude. A segunda parte do tema 183 da TNU diz o seguinte: o INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência por sua omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os empréstimos consignados forem concedidos de forma fraudulentas por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelos pagamentos dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS nessa hipótese é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. Então, aqui, a segunda parte do tema 183 da TNU era, na verdade,
ela corrobora a primeira e deixa claro que, se o segurado do INSS recebe um benefício previdenciário por uma determinada instituição financeira e a suposta fraude ocorreu através de uma outra instituição financeira, aí sim, em tese, o INSS teria responsabilidade caso demonstrada a sua negligência e deverá figurar no polo passivo da correspondente ação judicial, nesse caso, de competência da Justiça Federal. Senhores, eram as duas observações que eu gostaria de fazer. Eu, nesse momento, gostaria de questionar aos nossos palestrantes se eles desejam elaborar suas considerações finais, por gentileza. Começar pelo doutor Diógenes, por favor. Bom, quero só agradecer o convite, né, de poder participar aí mais uma vez, esse gentil convite da doutora Thaísa. É muito bom revê-los, né, rever o Maurílio, tem muitos anos que a gente não se encontra, tive a honra de prefaciar um dos seus livros, aí, extremamente importante para o meio acadêmico, tá? E me coloco à disposição aí, né, de vocês, pelos meus e-mails e tudo mais, que vocês possam fazer os contatos. Eu, infelizmente, tenho um outro compromisso agora às 4 horas, e aí preciso me retirar. Mas parabéns pela atuação da Defensoria, pelo cuidado, né, em relação ao tema, pelo trabalho, principalmente pela multiplicação aí desses esforços. Muito obrigado, doutor Diógenes. Muito obrigado. Sua participação foi bastante engrandecedora para nós. Muito obrigado. Doutor Maurílio, por gentileza, a doutora Thaísa gostaria de agradecer ao doutor Diógenes também. Eu queria, já que o doutor Diógenes está de saída, agradeço imensamente sua participação na sua agenda corrida. Abrilhantou muito o nosso evento. Muito obrigada, doutor Diógenes. Obrigado eu. Doutor também Maurílio. Quero registrar meu respeito, meu carinho ao professor Diógenes, sendo rápido aqui para ele não se atrasar, e dizer que ele tem um super texto também sobre superendividamento e mínimo essencial, publicado na RDC, que eu também li e recomendo. Professor, para o seu compromisso, um forte abraço, saudade, espero reencontrá-lo para um café aí nos próximos eventos de direito do consumidor, e quero agradecer essa oportunidade na pessoa da Thaísa, da Olinda, do Juliano, tá, por estar aqui, aprender com o professor Diógenes, aprender com vocês. E um abraço para todos que nos ouvem. Eu estou satisfeito e espero reencontrá-los em mais momentos como esse. Mandem o link dos próximos eventos para eu participar como ouvinte. Obrigado. Obrigado, doutor Maurílio. Doutora Thaísa, gostaria de externar alguma consideração final? Vou tecer alguns comentários, doutor Diógenes. Sinta-se à vontade para o seu compromisso, por favor, tá? Vai lá. Tudo bem, obrigado. Mais um minutinho. Pois bem, depois das explanações dos palestrantes, né, a gente vê que o crédito por si só não é maléfico. Ele é importante para o desenvolvimento da economia, para viabilizar ao consumidor o acesso a bens importantes, para garantir seu bem-estar. Entretanto, a utilização desmedida do crédito contribui para o surgimento do endividamento crônico na sociedade e desse fenômeno do superendividamento, né? Há casos nos quais o idoso se obriga a contrair empréstimos por fatos alheios à sua vontade, tais como uma doença familiar, ou mesmo uma tragédia, como que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas há outras situações que o superendividamento é fruto de uma acumulação inconsiderada de dívidas, né, contraídas a partir de uma má gestão de finanças, situação comum, né, diante do desprestígio, né, por parte dos fornecedores de crédito, do direito à informação e do aconselhamento. Então, o superendividamento representa um risco de exclusão do idoso da sociedade, de privação de uma existência digna. Portanto, faz-se necessário reconhecer, né, grupos de consumidores com vulnerabilidade agravada, entre eles o consumidor idoso, sendo evidente a hipervulnerabilidade do idoso, né, tendo em vista suas peculiaridades, né. Com efeito, o idoso é visado pelas operadoras de crédito, normalmente diante da possibilidade de empréstimos consignados em suas folhas de pagamento. Então, a cautela, quanto da contratação de crédito por idosos, deve ser intensificada como forma de preservar a sua própria dignidade. E o superendividamento coloca em risco exatamente essa sobrevivência digna. Despesas mensais elementares dos idosos, como água, luz, alimentação, saúde, transporte, remédios, ficam facilmente comprometidos quando o consumidor assume o pagamento parcelado de dívidas
sobretudo se tratando de um idoso de baixa renda. Então, um idoso que ganha o benefício assistencial de um salário mínimo, aquele um salário mínimo já é para o mínimo. Então, o comprometimento dessa renda mínima dificilmente não vai colocar o idoso numa situação de privação, né? E, então, eu espero que o presente webinário tenha contribuído para a reflexão sobre o tema, para a consolidação de uma cultura de combate a práticas abusivas contra os idosos. E certamente toda a sociedade é favorecida com a concessão do crédito consciente, com a proteção do consumidor, em especial daqueles indivíduos que possuem um estado de vulnerabilidade agravada, como são os idosos, que são um dos focos, né, do nosso querido GTPID. Então, muito obrigada a todos pela participação. E passo as palavras para o doutor Juliano, para caso queira tecer alguma consideração final, eu já me despeço e agradeço imensamente pela oportunidade de troca, de conhecimento, de reflexões, de informações. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Eu gostaria, para finalizar, mais uma vez, de agradecer aos doutores Diógenes e Maurílio. Tenho certeza que Vossas Excelências geraram um valor imenso à nossa sociedade nessa tarde. Nosso encontro vai ficar gravado para que quem não pôde assistir ao vivo possa acessá-lo no momento oportuno. Gostaria de agradecer a doutora Thaísa Faria, minha colega, que participou desse webinário comigo, na qualidade de mediadora. Agradecimento também especial às nossas servidoras Cláudia Marques e Ana Carolina Fonseca, além da nossa equipe da STI e de todos os integrantes do nosso grupo de trabalho, atendimento à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, que é liderado pela doutora Olinda. Então, todas essas pessoas permitiram que esse webinário acontecesse da forma como nós organizamos. Acho que foi um evento muito importante, muito bacana, e as reflexões que sairão daqui serão muito importantes para o avanço do tema, a fim de que possamos, se não resolver, ao menos minimizar o grande problema que hoje a nossa sociedade enfrenta, que é o superendividamento da pessoa idosa. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram também, e em breve retornaremos um novo evento com o mesmo tema, para que possamos traçar novas diretrizes e analisar os avanços que conseguimos desde então. Muito obrigado a todos, boa tarde.